poesia Gotinha de Orvalho, do padre Hugo Greco, foi escrita a partir da imagem dele, quando ele viu durante um retiro uma gota de orvalho sobre uma flor em Campos do Jordão. O sol já raiava no imenso horizonte, aclarando a campina, o vale e o monte. De repente, uma pontinha de luz que piscava. Para ver de mais perto, a gente acenava. Formada no seio da noite serena, em que o sono alivia a fadiga e a pena, uma gota de orvalho luzia radiante, pelo sol convertida em pequeno diamante. Ao sopro suave e mansinho do vento, mudava de cores a cada momento, ostentando sua gala de luzes, sorria. Como Deus me fez bela, contente dizia. Funcionando com o prisma em trabalho de estudo, desabrava a luz branca em espectro miúdo, um arco-íris de cores tão belo e luzente, que a dizer como era, me sinto impotente. Suspensa, na ponta de folha tremida, parecia pequena TV colorida. A cada requebro que a gota fazia, nova joia preciosa se via. Ou era safira, de celeste beleza, ou brinco de ouro de linda princesa. Ardia o rubi em um jogo sagrado, a ametista graciosa, estando ao seu lado. Turmalina, topázio e água marinha, que jogo de luzes naquela gotinha. Até a esmeralda, de verde lampejo, desfilava naquele formoso cortejo. Na verdade, só vendo a gente creria que em gota de orvalho que ao vento tremia, um céu se abrisse de tanta beleza, deixando na alma uma doce surpresa. Agarrada com força à verde folhinha, assim suplicava a humilde gotinha. Ó filha gentil de plantinha formosa, sê boa comigo, folhinha mimosa. Me segure, não me deixe cair, por favor. Perderia das joias o vivo esplendor. E gotinha de orvalho voltaria ao meu nada, das coisas mortais, tristonha morada. Oxalá possa eu ser a gotinha de luz, irradiando a mensagem de Cristo Jesus, mensagem divina de paz e amor, que cura da alma a tristeza e a dor. E ele assinava, presentinho do Padre Hugo. A vida do Padre Hugo estende-se como uma bênção de Deus aos homens, iniciando-se na Itália e terminando no Brasil, descrevendo uma imensa curva luminosa como a de 1 metro. Nasceu em Lugo, na província de Ravenna, no nordeste da Itália, em 12 de dezembro de 1912. Desde pequeno distinguiu-se pelo amor aos estudos, a religião e a arte. Ainda pequeno, foi educado no Colégio Salesiano de Fobbizzo, perto de Turim. Em 1931, com 19 anos, veio para o Brasil, onde iniciou, em Campinas, no mesmo ano, o noviciado para ser salesiano. Em 1932 veio para Laginhas, onde estudou filosofia. Foi, a seguir,
destinado a ser professor e estagiário salesiano no Colégio Dom Bosco de Cachoeira do Campo, Minas Gerais, perto de Ouro Preto. Lá nasceu e se desenvolveu seu amor pela natureza. O colégio possuía um precioso museu de mineralogia. Dizia o padre Hugo que era o segundo do Brasil, cópia do célebre Museu de Mineralogia de Ouro Preto. O colégio proporcionou ainda ao padre Hugo a oportunidade de estudar as plantas e observar as estrelas, pois se encontrava isolado, num vasto terreno pedregoso que é essa escola agrícola nas montanhas de Minas. De Minas ele escolheu fazer o curso de teologia, no Alto da Lapa, em São Paulo. Foram 4 anos de crescimento espiritual, preparando-se para ser padre. No dia 8 de dezembro de 1941, padre Hugo era ordenado sacerdote, para a grande alegria e júbilo do seu coração. Em 1942, estava em Laginhas como professor e conselheiro dos clérigos estudantes de filosofia. No ano seguinte, em fevereiro, veio para Lorena e aqui estabeleceu sua morada e aqui repousa. A atividade de padre Hugo sacerdote sempre foi a de bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Aqui chegou pobre e partiu pobre, aposentando-se com meio salário. No seu quarto de religioso, deixou muitos livros e cadernos de apontamento, um pouco de roupa e um pouco de dinheiro das esmolas de São Benedito, que ele levava e distribuía aos pobres. Foi aqui, neste lugar, onde nos anos 80 era a nossa biblioteca. E quando eu cheguei aqui, 8h30 da manhã, num sábado, o padre falou para mim: filhinha, são horas? Eu me assustei, porque eu sempre procurei ser muito fiel ao padre Hugo em minutos. E eu falei: padre, nós havíamos combinado, me perdoa. Eu não me lembrava. Ele: não, minha filha, mas faz tanto tempo que eu já estou aqui te esperando. Desde 5 anos eu leio a Bíblia. Mas, filhinha, é como se fosse pela primeira vez que eu estou lendo este texto de Isaías 42. Isaías, capítulo 42. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. E o padre, então, queria muito que eu lesse, mas, claro, tentei, mas não conseguia, porque um pouquinho eu enxergava, mas não dava para ler. Por isso ele escreveu com as letras grandes. Mas nós já estávamos há 5 anos rezando, porque ele era o meu diretor espiritual, para que Deus mostrasse realmente qual era o caminho para mim, o que Deus esperava de mim. Porque já aqui no nosso colégio, há 5 anos, eu estava dando aula para crianças cegas. Então este texto foi o divisor de águas. Não havia mais dúvida nenhuma. Então, falei para ele: padre, vamos lá aos pés de Dom Bosco. Então eu disse: padre Hugo,
Para que haja uma consagração, é necessário a presença de Deus. O desejo daquele que quer se consagrar na presença de um sacerdote. É assim que eu penso. Nós temos tudo aqui agora. Então, Padre Hugo, na sua presença e junto de Dom Bosco, inspirada em São João Dom Bosco, apoiada por Nossa Senhora Auxiliadora, eu quero, Padre Hugo, diante então do Senhor, me consagrar, que como uma vela se queima no altar, eu hei de gastar toda a minha vida, enquanto eu viver, para as pessoas que não enxergam. E eu disse ainda, Padre Hugo, eu tenho um desejo, reze por mim, para que nenhuma pessoa que não enxerga e nenhuma criança que chegar até a mim seja atendida. Pois o dia que Deus me chamar, eu quero dizer a Ele, Senhor, as crianças que o Senhor pôs na minha vida, que não enxerga, eu não pude fazer, talvez, tudo o que elas precisavam. Mas eu fiz tudo o que eu pude e pedi ao Padre, peça a Deus, Padre, por mim, para que esse meu propósito possa ser realizado com as graças de Nossa Senhora Auxiliadora e com as bênçãos de São João Dom Bosco. Os mais de 10 anos que convivi com o Padre Hugo, que o Padre Hugo, além de ser um grande sacerdote, um dedicadíssimo professor, era também santo. Eu vi muitos milagres nos mais de 10 anos que eu convivi todos os dias com o Padre Hugo Greco. Indo na UTI, na Santa Casa, na enfermaria. Quantos doentes que eu vi no hospital, que eu tinha certeza que ainda bem que ele recebeu a unção, ainda bem que ele teve a presença do sacerdote. Mas daí uns 3 ou 4 dias, quando às 13 horas, após o almoço, o Padre Hugo tocava o violino e eu ao lado dele caminhávamos ali no pórtico, em frente à biblioteca. E quantas vezes doentes que eu havia pensado, ainda bem que recebeu a graça de ter o sacerdote, iam agradecer o Padre. E eu falava, Padre, esse não é aquele... Quietinho, filhinha, não diga a ninguém. Por isso, eu não tenho palavras para dizer, mas a maior graça que a mim foi concebida nesta vida foi a oportunidade de ter convivido com um sacerdote santo. E toda a minha vida profissional na área da deficiência visual, que começou logo no mês de março, quando eu cheguei aqui, comecei a dar aula para as crianças cegas, porque aqui não tinha atendimento para o cego. Março de 1980 até hoje. Eu sou profundamente grata e também vejo milagres na nossa instituição. Milagres de mães
que chegam chorando com seus filhos. E em pouco tempo, eles estão correndo e brincando e elas também estão agradecidas. Hoje, a nossa instituição em Ribeirão Preto tem quase 70 colaboradores, 270 deficientes. Eu me chamo Amélia, conhecida por tia Amélia do Colégio São Joaquim. Eu vim a conhecer o Padre Hugo logo que eu entrei no Colégio São Joaquim em 1977. Foi uma das primeiras pessoas a quem eu fui apresentada depois da diretoria, que foi o Padre Guedes. Ele falou: agora nós vamos no santuário para você conhecer o Padre Hugo. E desde esse momento até a sua morte, eu convivi com ele diariamente. Quando não no colégio, nas missas, no sábado. E ele sempre me procurava para ajudá-lo na igreja a fazer a decoração dos momentos mais importantes. Padre Hugo, para mim e para minha família, ele foi um pai, um amigo, um conselheiro, uma pessoa admirável. Sempre com aquela vozinha mansa, com a vozinha educada, com um sorriso nos lábios, ele me orientava. Quantas vezes eu entrava no colégio, ele me via, ele cumprimentava. Quando chegava na hora do recreio, ele me procurava. Ele dizia: tia Amélia, vamos conversar? Eu falava: padre, eu ainda tenho mais 2 aulas para dar. Depois da aula então. Aí ele parece que adivinhava os meus pensamentos, adivinhava até o jeito que eu estava, porque eu tinha 7 filhos para criar e ele os conhecia um a um. E ele sempre me orientava na educação dos meus filhos. Se hoje eu tenho os filhos todos crescidos e todos bem com a graça de Deus, eu digo graças ao meu santinho, Padre Hugo. Eu conheci de perto o grande Padre Hugo Greco, porque eu fui aluno do Colégio São Joaquim na primeira série do antigo ginasial. E ele era meu professor de ciências. Então eu lembro como se fosse hoje da vozinha melodiosa dele, pausada, calma, naquele tonzinho suave. E ele dava aula de ciências e me influenciou tanto, e a todos os seus alunos, que eu com 12, 13 anos, passei a colecionar pedras e minerais, por influência dele. E eu dei o prêmio Jornal Guaipacaré ao Padre Hugo Greco. Ele custou para aceitar quando eu fui falar com ele, mas acabou gostando, mas fez uma exigência que ninguém sabe, eu vou revelar pela primeira vez. Ele falou que só iria se não fosse filmado. E eu tenho o vídeo, o filme, de todos os agraciados, ano a ano, do Prêmio Guaipacaré. Mas, curiosamente, só do Padre Hugo que eu não tenho. Tenho a foto. Que foto ele permitiu? Ele falava na vozinha dele: eu nasci a 12 de dezembro de 1912, em Lugo, lá na Itália. Mas a grande parte maior da vida dele
foi para nós lorenenses uma bênção em Lorena. Os pobres do Padre Hugo até hoje recebem a cesta básica, tem o almoço anual, porque ele amava os pobres. Ele era um santo, realmente, em vida. Esse fato extraordinário aconteceu na minha própria vida. Eu, por força das circunstâncias, eu tive que fazer 2 faculdades depois que eu entrei aqui no Colégio São Joaquim. A primeira foi de teologia para leigos. E uma das minhas filhas, que eu não vou dizer o nome, ela estava de namoro com um rapaz. E eu, como mãe, tive que aconselhá-la, mostrar a realidade da vida do namoro. Que naquela época não era avançado como hoje, mas havia a parte humana deles, né? E ela começou a passar mal, de uma hora para outra. Ela estava fazendo faculdade também, primeiro ano dela da faculdade. Aí, o Padre Hugo foi dar aula. Eu acho que era aula de botânica. Ela fazia matemática, mas era aula de botânica, porque ele apareceu com uma bandeja de frutas. Porque ele fazia assim, ele levava a bandeja de frutas e depois da aula ele dava para todo mundo comer. E aí ele deu a aula, explicou e tudo. Quando foi no final, alguém descascou as frutas, arrumou tudo lá para comer. Ela foi para pegar justamente uma rodela de abacaxi. Ele falou, não, minha filha, isso você não pode comer, isso é abortivo. Bom, mas falou baixinho para ela. Isso contado por ela depois de muito tempo para mim. Aí passou, acho que uns 15 dias, e ela passando mal, e eu levei no médico. O médico falou que era problema de fígado, e a gente não sabia o que era mesmo. Tomou injeção, nada. Quando foi um belo dia, eu estou saindo da faculdade, à noite, já eram umas 10 horas da noite, o namorado dela na porta. Eu falei, meu Deus, ela está passando mal. Aí ele falou assim, olha, a gente descobriu por que ela está passando mal, ela está grávida. 15 dias antes de descobrir toda a história, ele falou para ela, é abortivo, não come abacaxi porque ele é abortivo. Ficou muito marcado na vida da gente, né? Porque ele predizia as coisas que iam acontecer, ou que já estava acontecendo, né? Já estava acontecendo. Então, ele salvou a vida da minha primeira neta. Quando o Padre Hugo ficou doente, ele não queria de jeito nenhum ir para São Paulo. Mas tinha necessidade, porque somente lá é que fazia cirurgia de coração. Ele foi internado, não queria ficar de jeito nenhum. E ele falava assim, a senhora vem me buscar? Eu falei, tá bom, Padre Hugo, quando o senhor estiver alta eu venho te buscar. Só que, infelizmente, eu fui buscá-lo na porta do santuário, né? Ele veio a falecer e, durante a missa do Padre Hugo, muitas pessoas que recebiam dele compra, que era todo sábado, né? Que ele dava uma caixinha de ovo, dava 1 quilinho de alguma coisa, tudo que ele ganhava durante a semana, ele revertia para os pobres. E ele, então, o Padre Gilberto fazendo sermão, falando com o povo e tudo, uma senhora gritou dentro da igreja, e agora, o que vai ser de nós? E a gente ficou com isso, porque doeu muito de saber que, né, o trabalho dele ia ser interrompido. Aí, antes mesmo da missa de 7º dia, nós formamos um grupo que era muito grande. Muita gente que estava na igreja resolveu fazer parte do grupo. Hoje eles continuam fazendo parte, mas não de uma maneira ativa, né, com a gente. Mas eles colaboram com o que pode conosco. E hoje a gente continua esse projeto. Estamos agora com 150 famílias, mais assim, mais rotatório, porque tem muita gente que depois começa a receber outros
é assim, outras pessoas que ajudam, o LOA, as coisas do governo, então a gente dá para quem realmente necessita. Meu nome é Rosana. Convivi com o Padre Hugo durante muitos anos, especialmente desde a minha infância, adolescência. Me lembro da primeira vez que eu vi foi na casa dos meus avós, em Cruzeiro, que ele vinha para almoçar e sempre trazia consigo o seu violino. Ao final do almoço, ele sempre fazia questão de tocar bonitas músicas no violino, músicas italianas, tocava o hino da França e tantas outras músicas que encantavam o nosso coração. E eu me lembro particularmente da paz que ele trazia da nossa casa, né? Ele vinha, contava toda a sua história, a gente às vezes perguntava, né, como que ele veio para o Brasil, como era a vida dele e muitas coisas, e ele ia contando naturalmente, de uma maneira simples e de uma maneira muito bonita, sempre muito alegre, uma alegria que era extrema nele, era muito bonito de ver. Mais tarde, na faculdade, quando eu fui aluna do curso de psicologia, eu me encontrava com ele todos os dias. E ele foi também o meu confessor. Então eu sempre buscava ele em confissão, sempre conversava. E a impressão que eu tinha é que ele já me conhecia tão bem, ele conhecia todos os meus erros. E me dava sempre os melhores conselhos, os conselhos certos. Sempre foi muito assertivo na sua ajuda. Depois ele sempre me chamava para acompanhá-lo, para ajudá-lo a levar o material para as aulas nos cursos de ciências, nos cursos de letras. Então sempre era muito bom a convivência com ele. Ele falava sempre da importância do estudo. E não só falava, mas ele mostrava com a própria vida o quanto era importante tudo isso. Uma frase que eu guardo sempre comigo, né? Nenhuma oração fica sem resposta. Ele me contava das histórias, da alegria, do que ele tinha vivido, da participação dele na beatificação de Dom Bosco, que foi uma coisa assim muito forte para ele e para a gente também. Que ele contou que ele era um dos jovens, né, seminaristas que tinha sido escolhido para participar da beatificação de Dom Bosco. Já mostra ali como ele era uma pessoa especial, já na Itália. E como ele veio para o Brasil a partir de um cartão que ele viu na Itália. Mostraram para ele uma foto da cidade, do colégio de Lavrinhas, do colégio salesiano de Lavrinhas. Ele viu esse cartão lá na Itália, né, e perguntaram para ele quem quer ir em missão para a Itália, e ele simplesmente disse, eu. Então ele dizia isso assim de uma naturalidade, com uma alegria enorme, né? Então, que me marcou. A vida dele me marcou muito. E eu só tenho boas lembranças, né? Do tempo de estudo. Eu tive essa alegria de vê-lo não só na minha casa, na casa dos meus avós, né? Mas também aqui na faculdade de Lorena. Nós gostamos muito do Padre Hugo, pelo jeitinho que ele tinha, né? De falar com as crianças, com a gente, né? Um jeitinho amoroso que deixava a gente assim bem, sentindo bem. Então, às vezes a gente convidava ele para almoçar lá em Cruzeiro, né? Então eu e meu marido, a gente vinha aqui buscar, né? Aí ele ia almoçar, ficava feliz, né? E depois a gente trazia ele de volta, também ele feliz e a gente muito mais feliz ainda, porque era uma coisa fora do normal para a gente, né? Uma santidade na nossa casa, né? Então a gente ficou muito contente com a filha dele e tudo que podia fazer. Então ele gostava muito de tocar violino e tinha esse hino francês, a Marseillaise, né?
que ele que tocava, e a gente até está gravado lá na fita, né? Que nós gravamos tudo e achava aquilo tão lindo. Ele no violino tocando, e assim, todo mundo na mesa prestando uma atenção, contente. Era uma coisa assim, diferente para nós, né? Então foi uma alegria para nós, papai, mãe, para toda a nossa família que estava reunida, recebendo um santo na nossa casa. O padre Hugo confessava regularmente nas missas do Santuário São Benedito e São Joaquim, os alunos e o povo, diariamente. Podia-se notar a grande preferência dos jovens buscando entrar nas filas de Padre Hugo. Confessor boníssimo e ouvinte silencioso, todos que procuram este sacramento podiam testemunhar a grandeza espiritual de uma bênção, de um perdão rico de muita compreensão e amor. O carisma de Santo Dear se projetava em nosso paciente confessor. Ele podia ser considerado também um banco da misericórdia divina, onde estão à nossa disposição tesouros do perdão e da graça de Deus. Celebrou missas no santuário, no asilo São José, em Cachoeira e nas capelas, nas igrejas paroquiais, nas roças distantes, no pequenino Imbal, nas fazendas por ocasião de suas festas comemorativas, Santo Antônio, São João, São Pedro ou Santa Rita, Santa Luzia e Santa Lucrécia. Nosso apóstolo incansável a todos atendia sem excluir ninguém. Outra atividade constante do Padre Hugo foi o magistério. Gostava de dar aulas, e os alunos gostavam de assistir aquelas aulas preparadas uma por uma, por escrito, todos os dias, durante 54 anos. Foi grande o seu sofrimento quando foi obrigado a deixar as aulas de geologia, botânica e latim, no mês de março de 1990. Apesar da idade, sua aula era ainda vibrante, documentada como sempre cheia de sabedoria. Dois campos do saber ocupavam o interesse e a inteligência do Padre Hugo, um no passado e outro projetando o futuro, a língua e a cultura grega e romana e a ciência, a astronomia, a geologia, a história. O latim e o grego foram as matérias que o Padre Hugo lecionou por mais de 50 anos. Sua meditação diária da Bíblia era diretamente do original grego que, dizia ele, era muito bonita. Notável ainda, a sensibilidade artística do Padre Hugo, que se manifestava na leitura de poemas gregos e latinos, na decoração dos ambientes religiosos e no violino no que tocava. Contava o Padre Hugo, em nossa casa uma vez, que ele pregou um retiro em Lavrinhas, junto com o Padre Rodolfo Komorek. E brincava, ao final ele dizia que tinha sido um retiro muito especial, onde o Padre Rodolfo pregava com um exemplo, mas ele, Padre Hugo, pregava com a palavra. A minha convivência com o Padre Hugo teve, assim, fatos pitorescos, né? A gente lembra no aniversário dele, e era um sábado, o dia que ele entregava as compras dele, né? Uma caixinha de ovo para um outro um saquinho de arroz, o que dessem ele ia entregar. E a moça, que talvez algum de vocês conhece, a Maria do Céu, ela era porteira. E ela deu uma camisa linda para ele. Uma camisa, era azul bem clarinho, com bordado branco, uma faixa todinha assim bordada, muito linda. Ele achou linda a camisa, só que ele pegou a camisa, enfiou debaixo do braço assim, tirou da caixa, pôs debaixo do braço e ficou com a camisa. Amassou tudo, né? Mas ficou com a camisa. Aí uma senhorinha que estava sentada esperando, cantamos parabéns com eles e tudo, essa senhorinha cochichou alguma coisa no ouvido dele. Parece que era aniversário do marido dela também. Ele cata a camisa e dá para a mulher. A Maria levanta, assustada. Padre, mas eu dei para o senhor. Filha, você deu para mim? Então é minha, não é? Aí ela falou, padre, o senhor acabou de dar para outra. Pois é, você me deu, eu dei para ela. Porque eu tenho bastante camisas. Outro fato pitoresco também foi um tênis que ele ganhou da Cida Samar. Tênis bonito, na moda. Era totalmente diferente esse tênis. E ele tinha um bendito de um calo no pé. E ele estava apertando. Ele foi e cortou, fez uma rodinha assim, bem no lugar do calo. Mas ele estava de meia preta
e o tênis era preto, a gente não percebia. E eu estava no altar, que eu era ministro da Eucaristia. E, nossa, parece que está esquisito o tênis do padre. Bom, passados uns dias, ele me aparece de meia branca. Aí tinha uma flor no pé dele. Falei, meu Deus do céu, que coisa esquisita que está no tênis, no pé do padre. Aí, quando eu fui para pegar o Santíssimo, eu olhei e falei, meu Deus, é uma meia que está aqui. Ele não ficou feliz com a meia. No dia seguinte, ele voltou de meia branca, só que daí ele pintou bem no lugar do calo com graxa. Ele passou uma graxa. Aí era uma flor branca de miolo preto. A gente descobriu que ele tinha detonado com... E usou esse tênis muito tempo, muito tempo. Todo já desfiado, ele usava o tênis carcanhado, feio, mas ele usava esse tênis. E a última, que essa eu levei para a minha vida. Nós tínhamos um que vocês, acho que o Nicodemos conheceu ele. Ele andava com um carrinho, pedindo esmola com um carrinho de madeira, um rapaz bem baixinho. E ele também vinha buscar as coisas com o Padre Hugo. Aí um dia eu fui trocar o dinheiro do Padre Hugo no banco, porque ele trocava o dinheiro da igreja tudo em moedinhas ou então mesmo em cédulas de menor valor para ele dar para os pobres. Eu estava na fila, aquelas filas quilométricas que tinha dentro do banco, até que ele chegou mais próximo de mim e eu olhei, ele estava com a caderneta de poupança. Falei, meu Deus, como é que pode? Ele pede as coisas para o Padre Hugo e vai pôr na poupança? E fiquei revoltada, né? Cheguei e falei, Padre Hugo, o senhor não sabe o que aconteceu. O que foi, filha? Aí eu contei para ele. Ele ficou quieto, olhando para mim, depois falou assim, ah, tia Amélia, ele é previdente, ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Isso serviu de lição para mim, não julgar mais nada na vida de ninguém, né? Porque ele sempre tinha alguma coisa para dar uma resposta dentro da palavra de Deus, né? Não julgueis. E isso calou muito na minha vida, porque eu fiquei tão revoltada com aquela história. Eu falei, nossa, mas vai pedir e depois põe na poupança. Mas foi a resposta que ele deu. Então, ele era muito sábio. Não é à toa que quando o Padre Gilberto fez a carta mortuária, colocou ele com 5 S's, né? Salesiano, sábio, e era mesmo. Depois do falecimento dele, fomos ver o que tinha dentro do quarto dele, né? A cama, só faltava estar levantando, porque embaixo da cama eram as pratarias, todas enroladas no jornal Guaipacaré, amarelo já. A gente levou o maior susto, porque cada desembrulho, que já estava tudo rasgando o papel também, era só as pratarias. Em cima da cama, pedra, livro, roupa, tudo ali em cima da cama. Ele conhecia cada uma das pedras. Sim, por nome. Da onde era, até da região que era a pedra. Eu lembro de uma pedra cor-de-rosa linda, mas linda, linda. Falei, onde será, né? De onde será isso? Aí o Padre Gilberto que falou para a gente. Isso daí ele falou para mim que era do Himalaia. Mas tinha de tudo em cima da cama dele, menos lugar para ele dormir. Tinha uma cadeira, que era assim, tipo uma cadeira de balanço, mas ela era toda forrada. Era ali que ele dormia. Aí tem um fato interessante também, ele tinha uma calosidade muito grande na planta do pé, mas muito grande mesmo. E tinha muita amizade também com a moça uma cabeleireira que hoje está em cima de uma cama, muito minha amiga. Eu conversei com ela, ela falou assim, ó, se ele quiser, eu posso tirar o calo para ele. Aí ele aceitou. Ele falou, mas tem que ser lá dentro, na minha casa, onde hoje é a extensão da faculdade, a casa deles era ali. Aí lá para as tantas, um dia, ele sempre vinha, mas mudaram o porteiro. E o porteiro não conhecia esse sistema. Aí ligou para o padre, diretor na época, que era o Padre Gentil,
ligou para o Padre Gentil falou assim, bom, eu não sei se ele faz o pé, mas se está dizendo que faz, veio perguntar para mim. Eu falei, ó, padre, faz sim, que é uma amiga minha que faz o pé dele. Aí o porteiro não queria deixar entrar, imagine, Padre Hugo, fazer o pé, né? Aí estava lá já com a bacinha de água quentinha, esperando a Ida chegar. Você lembra da Ida do seu Agenor, né? Ela vinha fazer o pé dele, de cada 2, 3 meses ela vinha. Ele deixava, raspava, deixava, ele ficava legalzinho com o pé. Então, foi assim, todo mundo ficou assustado. Imagine Padre Hugo fazer o pé, né? Era meio assustador, mas como era um conforto para ele andar, porque ele tinha uma calosidade terrível no pé. Depois, na hora do recreio, eu corri lá na residência, porque a Ida falou assim, nossa, o homem não queria deixar eu entrar de jeito nenhum, porque imagine, Padre Hugo não vai fazer pé, coisíssima nenhuma. Ele fazia o pé. Ele era a humildade. A humildade, ele era muito humilde. Ele tinha uma cultura maravilhosa, né? Ele sabia. Uma tinha inteligência, conhecimento, uma muito inteligência. inteligente, né? Inclusive, no depoimento, minha mãe falou da Marselhese. Então, ele foi Ele conhecia casa, tudo. Ele conhecia tudo. Antes de tocar o hino da Ele França, explicava. Ele explicava toda a origem do hino, né? Então, ele tinha esse conhecimento.
não tenho dúvida nenhuma. O Padre Hugo é santo. No pátio do São Joaquim, eu vi brilhar uma luz, um padre salesiano que falava de Jesus. No coração dos meninos plantou esperança e fé, amou aos pobres pequeninos, qual o pobre de Nazaré. Hoje canto essa saudade, mas sua lição ficou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou. Hoje canto essa saudade, mas sua lição ficou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou. Ó Padre Hugo querido, na viola quero lembrar do céu de 12 de dezembro, as estrelas vou cantar. Quem ama as coisas simples nunca deixa de brilhar. Junto de São Benedito nos ensina a amar. Hoje canto essa saudade, mas sua lição ficou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou. Hoje canto essa saudade, mas sua lição ficou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou. Silêncio das madrugadas, contemplar céu estrelado, ao violino com as crianças, seu sorriso iluminado. Com a educação ensinava a beleza da humildade. Com a vida salesiana fez Lorena a morada da bondade. Hoje canto essa saudade, mas sua lição ficou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou. Hoje canto essa saudade, mas sua lição ficou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou. Amar o pobre e humilde foi o que nos ensinou.